Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Quero desejar um ótimo 2026, que seja um ano de muito aprendizados. E hoje damos início ao nosso primeiro encontro da Academia MTESP, um tema astroturismo. O professor convidado da vez é um professor de astronomia da USP, Diego Antônio Falseta Gonçalves. Ele atua em astrofísica de plasmas e é referência em formação, pesquisa e divulgação científica. Eu quero lembrar que essa capacitação está sendo gravada e vamos postar no nosso canal do YouTube. Então já aproveito para fazer o convite para vocês se inscreverem e acompanharem a gente por lá. Lembrando que essas capacitações elas se tratam de uma conversa. Então fiquem super tranquilos quanto a digitar no chat, tirar suas dúvidas, fazerem comentários. E posteriormente, após a fala do professor, nós vamos abrir o áudio para que vocês possam tirar dúvidas também pelo microfone. Então, professor Diego, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e fica à disposição para o que você precisar. Quando você quiser, pode iniciar. Obrigado, bom dia a todos. Eu vou liberar aqui a compartilhamento da tela. Iniciar aqui. Né? Imagino que Consegue ativar mútuo, né? todos estão Aí é o microfone. acompanhando, né? Ah, então, primeiramente eu queria agradecer, né, o convite de vocês para apresentar esse tema que para mim é tão especial, que é a astronomia. Então, como já foi dito, a minha formação, eu sou astrônomo, né, da USP, sou professor lá e atuei em diversas atividades ao longo da minha carreira de extensão universitária, né, que seria atividades de atendimento a público, cursos de extensão, eh, fui diretor de planetário, então eu tenho contato com o público geral, além do público específico dentro da universidade, né? E o que eu percebi ao longo da minha carreira toda é nesse sentido de que falta no Brasil uma cultura maior para inserir o público dentro do tema e o Brasil tem um potencial enorme para fazer isso. Você tem um público demandando isso e eu acho que a questão do turismo entra com bastante força, que é o que eu acho que vou mostrar aqui. Não sou especialista no turismo, vocês é que são. Eu só estou trazendo um pouco da experiência que eu tive, inclusive fora do Brasil e tal, que acho que daria para a gente implantar no Brasil com bastante sucesso, né? Então, deixa eu passar aqui. Então, a ideia, primeiramente, é para vocês entenderem, né, o que, que é o astroturismo, né? Ah, Quando a gente fala de astroturismo, a gente está pensando num turismo que usa o mote da astronomia, né, como motivador da mobilidade do customer, né, do cliente. Então, é uma modalidade que ela pensa na observação do céu ou de instrumentos relacionados à observação do céu como o mote, né? E aí, com base nisso, como a gente pensa sempre na observação do céu, então a gente está pensando em lugares onde você vai ter baixa poluição luminosa atmosférica. Então, quando a gente fala de poluição atmosférica, a gente tem tanto a questão particular, né? Então, de partículas, então você tem poluição por gases, por poeira, então uma queimada ou a poluição por combustão de motores. Isso a gente já está acostumado, né? Que é aquela poluição particulada. Só que existe também uma outra poluição que ela é muito importante para a astronomia, que é a poluição luminosa. Então você tem principalmente grandes centros urbanos ou polos industriais grandes que têm uma iluminação do solo para a atmosfera muito intensa, parte dessa luz acaba não indo para fora do planeta, né? E ela é refletida pela atmosfera de volta para o solo. Então a gente tem uma sensação de que a atmosfera brilha, né? Ela tem uma luminosidade própria
o que acaba ofuscando a observação de astros muito fracos, né? Ou mesmo da Via Láctea, né? Que é uma estrutura no céu que é muito bonita de se observar. E isso afeta muitos municípios, né, no mundo todo. Então, regiões de alta densidade demográfica e alto fator de urbanização são muito afetados. E nesse ponto, o Brasil entra com bastante potencial, porque nós temos áreas de baixa poluição luminosa, inclusive certificadas internacionalmente, né? Além disso, a gente tem vários cenários naturais que são privilegiados, então regiões de montanhas ou praias desertas, elas acabam sendo locais de muito interesse para o astroturismo e muitas vezes esses locais potencialmente interessantes para o astroturismo são também para o turismo ecológico, né, para o ecoturismo, são interessantes também. Então, geralmente o astroturismo e o ecoturismo eles estão atrelados, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso. Então, municípios que já têm investido no ecoturismo, fica mais fácil de investir também no astroturismo. Existem experiências muito bem-sucedidas no mundo, né? Então, aqui a gente tem eu peguei um slide, né, que mostra uma nota do Ministério de Turismo do Chile, né? O próprio Ministério do Turismo do Chile, que ele se autodenominou o melhor lugar do mundo para observar as estrelas, e o fator disso envolve o platô chileno do deserto do Atacama, que é escolhido internacionalmente para alocar grandes telescópios que estão sendo construídos por universidades, instituições de pesquisa, né, centros de pesquisa. Eles constroem, como por exemplo a própria Europa, né, investe na construção de telescópios nesse platô do deserto do Atacama, lá no Chile. E a reboque dessa ação da astronomia profissional, você tem o astroturismo. Então, o Chile tem tido um grande investimento, eles têm investido muito na conexão das principais metrópoles, La Serena, Antofagasta e Santiago, com o platô para que as pessoas que visitam esses centros se desloquem até o platô para fazer o astroturismo. Então, eles fazem isso de forma ativa. Então, eles têm um movimento ativo de indução desse astroturismo no Chile. Isso daria também para ser copiado no Brasil. Aqui, um movimento parecido, só que em outras regiões do mundo. Então, aqui é o caso da Índia, né? Então, você vê um aumento, né, da... Ih, minha tela sumiu aqui, pera. Sumiu para vocês também, não? Tá Pra aparecendo. gente tá aparecendo. Ah, para mim não tá. Eu Deixa eu tô ver aqui. vendo. Não sei o que Tá está acontecendo. aparecendo. Tá aparecendo? Sim. Sumiu aqui para mim. Ah, voltou. É, então a gente tem na Índia hoje, né, mais de 180 mil visitantes somente relacionados ao astroturismo. Então acaba sendo um negócio multibilionário. Isso para o Ministério também do Turismo da Índia. No Booking.com, né, eles fizeram um estudo no início do ano passado questionando viajantes quais seriam possíveis interesses, né, que eles teriam em turismo em geral, né, doméstico e internacional. E de todas as possibilidades que tinham aparecido, 62% dos possíveis potenciais viajantes indicaram que eles se interessam pelo chamado stargazing. Stargazing é o termo em inglês para observação do céu, contemplação do céu. E isso passou à frente de visita a museus, por exemplo. Então, mais gente se interessaria em fazer atividades de observação do céu do que até visitação a museus, né? E isso é muito interessante, porque é uma área, então, do turismo que é pouco explorado, mas tem um enorme potencial, porque praticamente todo mundo tem esse interesse. Isso é muito interessante, esse trabalho foi muito interessante. No Brasil, no ano passado, a gente teve até
uma ação do nosso Ministério do Turismo, que declarou, né, no dia 8 de abril do ano passado, o Dia Nacional para o Astroturismo. E isso vem a reboque também, porque 8 de abril é o Dia Internacional do Astroturismo. Então, no mundo todo, se utiliza aí o dia 8 de abril como mote aí para induzir as pessoas a pensar no astroturismo, né? Os agentes e também o público em geral. Agora, por que que a astronomia seria, né, um recurso turístico estratégico? Por que que tem tantos países já investindo nisso e por que que o Brasil deveria também investir nisso, especialmente os municípios aqui do estado de São Paulo? Quando a gente pensa no ecoturismo, que foi o que eu disse, existe um atrelamento, né, um entrelaçamento entre o astroturismo e o ecoturismo. O ecoturismo movimentou 170 bilhões de dólares mundialmente em 2022 e 22 e a projeção é de 370 bilhões em 2028. E isso vem porque existe um movimento internacional muito grande com relação à sustentabilidade, né? E o resgate de áreas, né, de conservação é uma estratégia não só necessária, mas potencialmente interessante, né, economicamente. Então, vale mais a pena você fazer o resgate sustentável de uma área degradada ou de uma área de proteção ambiental e trazer o público com esse objetivo do que, às vezes, transformar aquela área em algo, por exemplo, potencialmente industrial ou comercial, né, para outro tipo de serviço. Então, o mundo todo está prestando atenção nesse movimento. Então, e aí por que o astroturismo a reboque do ecoturismo? Dentro da psicologia já existem inúmeros trabalhos, né, que mostram que o ser humano, possivelmente por conta da sua evolução biológica de milhões de anos, né, em conexão com o mundo natural, o ser humano ele traz consigo esse vínculo muito forte também com a observação do céu. Então, a observação do céu tinha inúmeras funções, historicamente, então, desde localização espacial, a identificação de fenômenos transientes, estações do ano, para identificar melhores épocas para plantar, para colher e tudo. Então, esse vínculo com o céu e a natureza, o nosso entorno, ele é muito forte. E nas últimas décadas, o que está acontecendo é uma migração, né, da população para os grandes centros urbanos. E os centros urbanos eles têm um papel muito negativo na nossa conexão com o céu, que é justamente a poluição luminosa. Então, a poluição luminosa impede que a gente tenha esse contato que passamos milhões de anos, né, tendo com o céu e agora a gente perdeu. No Brasil, 9 de cada 10 habitantes não têm capacidade de ver um céu limpo, ou seja, 9 de cada 10 perderam o contato com o céu, aquele céu pristino, né, que fala, o céu limpo. Então, é, o potencial de trazer esses 9 de cada 10 brasileiros para uma experiência de contemplação do céu é muito grande, né? Porque se espera, dentro da psicologia, que exista essa necessidade. O ser humano, quando ele entra em contato com o céu, sem poluição, um céu limpo e sem poluição, ele tem um impacto em tranquilidade, em hormônios sendo liberados. E existem vários estudos sobre isso que é muito interessante ver o impacto do céu no bem-estar do ser humano. Então, explorar isso é muito interessante. Então você tem como tendência global, porque esse fenômeno de urbanização é mundial, né? Então você tem uma tendência global de crescimento desse turismo de experiência do astroturismo, né? Ah, existe também uma tendência global por destinos sustentáveis, né? Isso vocês têm visto muito, essa discussão sobre o que é sustentável ecologicamente. E existe hoje um movimento de valorização do céu noturno como patrimônio natural. Então você tem a Unesco nesse movimento, inclusive com a certificação de locais onde o céu, que eles utilizam o termo dark sky,
para regiões onde existe certificação de céu noturno de altíssima qualidade, como um patrimônio natural. Tá? Então, quando a gente pensa num parque nacional, a gente pode trazer isso, ou um parque estadual. Então, nós temos aqui vários parques de interesse. é, a gente consegue trabalhar também com a certificação do Dark Sky Institute, né? Em termos de visitas, né, a parques, então por que que a gente fala de parques, parques nacionais ou parques estaduais? Então a gente está falando de um crescimento, uma tendência de crescimento do movimento turístico de visitação nos parques, indo de 7 a milhões de visitantes em 2016 para um número que chega a quase 12 milhões de visitas em 2023. Não tem os dados mais recentes daqui, com essa queda, claro, na época da pandemia, né? Que houve uma queda durante a pandemia, mas a tendência nos últimos 8 anos, 7, 8 anos, é de crescimento, né? Então, o potencial de utilização dos parques para o astroturismo acaba sendo bem interessante, podendo até, inclusive, servir como um efeito de retorno, né? Um retroativo de aumentar a visitação aos parques por conta do astroturismo, né? Ou o astroturismo se beneficia dos parques, ou você utiliza do astroturismo para incrementar a visitação nos parques. Então, isso é um tema bastante interessante para se abordar. Então, como eu comentei, né, de 9 a cada 10 brasileiros não têm acesso a um céu sem poluição luminosa, né? Então, esse é um enorme público. Então, a gente está falando de centenas de milhões de pessoas, de milhões de pessoas. Essa prática ancestral, né, foi sendo progressivamente negligenciada ou progressivamente perdida devido ao excesso de estímulos artificiais das cidades. E, como eu comentei, os benefícios desse contato, né, do ser humano com a noite estrelada, eles são muito positivos biologicamente, né, e psicologicamente, e eles reforçam, né, essa noção de emergência de um turismo que faça esse tipo de experiência diferenciada, ao invés de a gente só copiar o modelo de turismo cultural que existe na Europa, nos Estados Unidos, e tentar implantar isso no Brasil de uma forma que acaba não sendo competitiva, às vezes. Então, se a gente entende que esse é um nicho onde o Brasil pode se tornar protagonista, né, diferenciado, tem bastante interesse. Quando a gente fala de asturismo, a gente precisa pensar, né, o que é o asturismo e como ele acontece, então quais seriam os sítios de interesse para vocês. Como eu comentei, o grande esforço para o astroturismo é de manter a poluição luminosa em níveis baixos. Então, geralmente, parques ou reservas acabam sendo áreas de bastante interesse para essa finalidade. Aqui na América do Sul, a gente tem um parque, que é o Parque Estadual do Desengano, que foi já certificado, né, pelo Dark Sky Institute, que é o DSI, que faz esse tipo de certificação, inclusive para a Unesco, né? E o parque está no Rio de Janeiro, mas que a gente poderia muito bem tentar fazer, replicar esse modelo de certificação no estado de São Paulo. E esse parque, no caso, essa certificação, né, ela foi feita em convênio vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, geralmente a gente faz isso com vinculação às universidades, porque, como eu vou falar mais para frente, a partir do treinamento também de como é utilizado o parque para a observação do céu, acaba sendo via a universidade, porque a astronomia, infelizmente, no Brasil ainda tem comunidades amadoras pequenas, e aí quem acaba fazendo esse treinamento com as secretarias ou com os agentes de turismo locais, acaba sendo alguém da universidade, tá? Mas o portfólio de serviços dentro do astroturismo, é, ele é um pouco maior do que o stargazing, né? A observação pura do céu a olho nu. Então, existem também, dentro do astroturismo, a possibilidade de utilização de equipamentos culturais dos municípios, atrelados ao stargazing, ou mesmo sem o stargazing. Então, o caso da capital, por exemplo, em São Paulo,
Na capital a gente tem planetários. Esses planetários, como por exemplo o do Ibirapuera ou do Parque do Carmo, eles estão vinculados também a cursos formativos de extensão universitária, mas eles não estão atrelados ao stargazing tradicional. Então existe observação do céu, mas como vocês podem imaginar, em São Paulo, na capital, esse tipo de observação é extremamente limitado pela poluição luminosa. Existem também outros equipamentos de interesse, como, por exemplo, os observatórios, né? Então, você tem observatórios é, é, que tiveram ou têm um impacto na profissão, né? Na astronomia profissional. Um deles é o Observatório Abrão de Moraes, que foi construído pela USP em Valinhos. Então, esse é um observatório que recebe visitação. E aí, devido à qualidade do céu local, também fazem o stargazing associado a essa visitação. Outro local de interesse, mas que não tem a visitação liberada, é o caso de Atibaia. Então, a gente tem o radiotelescópio de Atibaia, e tem também vários outros observatórios, como eu vou mencionar, o de Brotas, Mairink, então existem o da Unesp em Ilha Solteira, então existem vários observatórios em São Paulo que o público nem sabe que existe, né? E por quê? Porque não existe um programa de visitação, nem uma, uma estratégia de marketing interessante para vincular a visitação desses observatórios a outras atividades interessantes, como, por exemplo, a observação do céu noturno, né? Então, seria interessante sempre fazer isso acoplado. O caso dos planetários, né? Então, o que que é um planetário? Planetário é um ambiente controlado para a simulação do céu. Então, você tendo as dificuldades da poluição luminosa, você constrói num centro, geralmente num centro urbano, um teatro, como se fosse um cinema, e você faz a projeção é, estereográfica, né, ela é em forma de domo, do céu, de forma a simular o que a pessoa veria no céu se ela estivesse observando à noite. É bastante decepcionante se a gente pensar que a gente está tentando reproduzir algo natural dentro de uma sala, né? Então é como tentar explicar para alguém como é um elefante usando uma maquete de um elefante, né? Então é muito mais interessante que a pessoa veja o elefante do que a maquete do elefante, porque não é a mesma coisa. Então, só que em grandes centros urbanos, como por exemplo na capital, é o que é possível. Então, em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente tem os dois da capital, né, como eu havia comentado. A gente tem um planetário em Brotas, tem o planetário de Campinas, e existem muitos outros, né? Então, hoje em dia, existem planetários móveis, inclusive, que a Secretaria de Educação tem financiado alguns municípios a comprar também para fazer visitação nas escolas. Então, hoje o acesso ao planetário está bem mais eh, corriqueiro, né, do que já foi no passado, porque é uma tecnologia cara, é um dispositivo caro. É, as atividades relacionadas a planetários, né, então estão desde sessões temáticas por faixa etária, então você tem sessões específicas para um público infantil, você tem sessões para um público adulto, você tem às vezes questões de adaptação para cegos, surdos, mudos e outro tipo de deficiência. E você também tem programas educativos com as escolas municipais e universidades, como eu comentei, que é o caso das associações com a Secretaria de Educação. No caso dos observatórios, o que que são, né, os observatórios? Como eu mencionei, os observatórios eles são equipamentos que estão relacionados à atividade profissional da astronomia. Então, tipicamente, eles impressionam pelas dimensões e pela alta tecnologia que emprega. Então, a astrofísica hoje dentro da física como um todo, uma das duas áreas, junto com a física de partículas, né, que recebe mais dinheiro para a construção de grandes laboratórios, grandes equipamentos. Então, você tem grandes observatórios sendo construídos em todo o planeta e até envio para o espaço, como aconteceu recentemente. É o caso do Hubble, que é muito conhecido, né? Como aconteceu agora com o telescópio, o James Webb, né? Que a imprensa relata muito.
porque são investimentos vultuosos. Então, o público se interessa em conhecer como que essa tecnologia está sendo empregada. No caso da física de partículas, é o caso do CERN, né, dos aceleradores de partículas. Então, tem também muita visitação, muita gente entusiasta desse tipo de tecnologia, e eles são um público bastante interessado, viajam, e podem fazer esse tipo de atividade. Em São Paulo, a gente tem muitos observatórios, a maioria é desconhecida do público. Então a gente tem em Americana o Observatório Municipal, o de Valinhos, que é o que eu comentei. Em São Carlos tem o da USP de São Carlos. A gente tem em Brotas o Centro de Estudos do Universo, que é o mesmo do Planetário. A gente tem o Polo Astronômico de Amparo, Ilha Solteiro da Unesp, o de Campinas, não é da Unesp, é da Unicamp. Anotei errado aqui. Aí a gente tem também em São José dos Campos, vinculado ao pessoal do INPE e da Univap, o Observatório Orion de Mairink. Então, tem muitos outros. São Paulo tem São José do Rio Preto, tem vários observatórios. E dentro das possibilidades, né, de atividades desses observatórios, a gente tem tanto sessões temáticas, então de apresentação de como que aquilo funciona, o que vai ser observado com aquele tipo de instrumento, que tipo de descoberta que se pode fazer, como também uma imersão na própria profissão do astrônomo. Então você pode, dentro da visitação, vivenciar um pouco como que é a atividade profissional da astronomia e, eventualmente, a replicação. Então, você consegue observar o céu. Então, você consegue ir, por exemplo, para o Observatório Abraão de Moraes ou Observatório de Ilha Solteira e fazer uma observação e normalmente, sem esses equipamentos, seria impossível. Então, observar, por exemplo, uma galáxia distante, é possível somente com esses instrumentos e não com um binóculo, por exemplo, que é o caso do pessoal que faz stargazing, que ou nem usa nada, né? Vai a olho nu observar o céu. Então, você vincular o observatório a uma atividade de stargazing pode enriquecer muito essa possibilidade, o que aumenta também a própria permanência do turista, né? Então, quando você vincula várias atividades de astroturismo num pacote, né, num roteiro turístico, você permite que o turista permaneça no município por mais dias, e aí você acaba girando mais dinheiro, né? E por fim, aqui, né, dentro do portfólio possível, o stargazing. O stargazing é, como eu disse, a observação do céu a olho nu, é uma contemplação, é a atividade mais comum, né, dentro do astroturismo, em que você busca estrelas, identificação de constelações, eventualmente observa planetas. Se você consegue acoplar isso a observações em vários dias, você consegue ver as modificações do céu ao longo desse tempo. Então, você acompanha a mudança de fase lunar, eventualmente acompanha eclipses, várias atividades, né? E, por exemplo, ah, em determinadas épocas do ano é muito comum você ter estrelas cadentes, né, que são os meteoritos e meteoros, né, atividade meteorítica. Então você tem esse acompanhamento em alguns lugares que é bastante interessante. E isso pode ser feito sem nenhum instrumento, ou seja, a pessoa pode fazer isso sem nenhum investimento em equipamento de observação ou para astrofotografia. São coisas bem simples de se fazer. É, Como eu comentei, isso é uma prática milenar, né? Então você tem seres humanos contemplando o céu, observando as mudanças diárias, semanais, mensais e anuais do céu desde os primórdios. E isso é que deu para nós todo o conhecimento de navegação, de localização, de ah, calendários, determinação de épocas para plantio e tudo, vem da observação do céu. E dentro deste ambiente, né, desse cenário, a certificação e a proteção do céu escuro tornam os lugares destinos turísticos. Então, se você consegue certificar e proteger o céu, você vai ser um, um local turístico de altíssimo interesse. Então, você passa na fila em termos de interesse. No Brasil, como eu comentei, a gente tem várias regiões que são referenciadas, né, como
como Céu Limpo. Esses dois locais, né, a Chapada Diamantina e o Parque de Itatiaia, eles não são certificados, mas eles têm um assoturismo já bem desenvolvido, né? Então, ali perto de Resende, daria até para pegar um pouco do pessoal dos municípios vizinhos aqui no leste de São Paulo, e também a Chapada Diamantina, mas aí já é mais distante, não tem interesse para nós. Atividades práticas dentro do Stargazing seria, né, caminhadas noturnas, então a gente poderia pensar sempre num roteiro turístico que envolva caminhadas, é, acampamento em áreas de céu escuro, longe do próprio centro urbano, uma observação guiada, o que envolve treinamento e empregabilidade da população local, né? Você tem atividades sazonais, então, que são, por exemplo, esses meteoríticos, né, Lira, ou de Órion, e também os eclipses. Então, isso pode ser planejado. Então, existe um cronograma de pico de atividade, e isso pode fazer parte, por exemplo, de estratégias de marketing. Acho que eu falo mais um pouco sobre isso daqui a pouquinho, só para comentar, né? E aí, quando a gente fala de Stargaze, a gente está basicamente falando de céu limpo, né? Céu limpo, o que eu digo é céu sem poluição luminosa. Aqui eu trago para vocês um mapa que foi produzido pelo Instituto do Dark Sky. Eles fizeram um levantamento mundial, né? Porque eles fazem esse tipo de medida usando satélites. Então, eles têm um acompanhamento quase que em tempo real da poluição luminosa no mundo todo. E aqui eu dou um zoom no resultado deles para a área aqui do estado de São Paulo. Deixa eu colocar o apontador aqui. Então, aqui a gente tem a limitação aqui do noroeste do estado, norte do estado, aqui sul de Minas, né? Aqui o litoral e aqui a divisa com o Paraná, né? Então a gente tem, obviamente, né, esse eixo, né, o eixo Campinas, São José dos Campos, São Paulo, Santos, Sorocaba, é a região, claro, com a maior poluição atmosférica. Naturalmente que essa região vai ter muita dificuldade de entrar num mapa, né, turístico para astronomia, né, para o astroturismo, mas percebe-se que fora dessa região o estado de São Paulo tem um potencial enorme para esse tipo de atividade. Principalmente quando a gente fala aqui do sul, sudoeste do estado, principalmente aqui na região de Itapeva, que é uma região de alta altitude, diferentemente aqui do Vale do Ribeira, que é uma região mais baixa, e a importância, da altitude, eu vou explicar já, que é a questão das camadas de nuvens, né, de umidade. Então, você tem uma probabilidade maior de ter um céu limpo quanto maior a altitude limpo em termos de cobertura de nuvens, né? Então, essa região do estado, por exemplo, é de altíssimo potencial. A gente tem o noroeste do estado, que é ambiente mais cerrado, também é interessante porque ele é mais seco, né? Pluviometria mais baixa. Aqui no leste do estado, na divisa com Minas, é uma região de alta altitude, então, mesmo com uma poluição, uma contaminação luminosa de centros urbanos próximos, é uma região que acaba sendo de interesse grande, por quê? Por causa da altitude. Então, você tem ah, Campos do Jordão, por exemplo, e municípios vizinhos, principalmente municípios vizinhos, nem tanto Campos, mas quando a gente fala de São Bento, Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal. Então, são municípios em que mirantes, existem muitos mirantes, né, nessas regiões. Esses mirantes acabam sendo locais ideais para o stargazing. Eu vou mostrar até algumas fotos que eu mesmo tirei fazendo o astroturismo nesses municípios, né? Acoplado a esse mapa, né, de poluição luminosa, a gente tem o mapa de altimetria, e como eu comentei, o Vale do Ribeira, ele acaba sendo um pouco dificultado aí pela questão da pluviosidade, né? Porque é mais baixo, né? Uma planície relativamente baixa, onde você vai ter um acúmulo de nuvens, né? Principalmente quando a umidade vem do mar, a temperatura está um pouco mais baixa.
não consegue subir a serra, né? E aí você tem um acúmulo de nuvens nessa região. Isso atrapalha um pouquinho a expectativa, né, de potencial de astroturismo. Mas aqui a região de Itapeva, por exemplo, como eu disse, é uma região de alta altitude, né? A gente está falando aqui de cerca de até 2.000 metros. Ao mesmo tempo, aqui na divisa com Minas Gerais, também é de alta altitude, e essas regiões têm um alto potencial, de observação do céu. Em termos de infraestrutura, né, a gente também tem que pensar em infraestrutura. Não adianta a gente dizer, olha, ali tem uma montanha, 2.000 metros, é, baixa pluviosidade, então você pode ir lá e fazer o astroturismo. Não é assim porque você precisa de uma infraestrutura, né? Então, principalmente, a gente está falando de alojamento. Quando a gente fala de alojamento, o que é interessante do astroturismo, do lado contrário, é você induz, como eu disse, o visitante ah, a pernoitar no município. Então você acaba movimentando a rede hoteleira. Então acaba sendo um investimento também do, do turismo do município para que haja a possibilidade da rede hoteleira atender aos entusiastas, né, do astroturismo, porque eles vão pernoitar. E geralmente eles pernoitam mais de uma vez, né, porque você tem que fazer, às vezes, um acompanhamento diário do céu, os entusiastas sabem disso, então você vai ter vários pernoites no município para a atividade do astroturismo. Só que, por incrível que pareça, não é tão incrível se imaginar isso, né? Mas a rede hoteleira está muito vinculada aos centros urbanos, né? E no relatório Embratur 2023, eu tive acesso a esses números: 57 municípios, que são aqueles de menor interesse para as estratégias de turismo mais tradicionais, 57 municípios não têm estabelecimento para pernoite nas categorias da Embratur. Então, dentro desses 57 municípios, certamente a maioria deles está num local certificável de Dark Sky, ou seja, eles estão em regiões de baixo desenvolvimento urbano, com pouca poluição luminosa, mas eles não têm um local de pernoite. Então, são municípios que estão perdendo a possibilidade de investir no turismo por falta de estabelecimentos por pernoite. Aí dentro do contexto de desenvolvimento econômico, você tem inúmeros estudos mostrando as melhorias dos índices socioeconômicos dessas regiões, então principalmente atrelado ao ecoturismo, né, mas que a gente, como eu disse, a gente consegue atrelar com o astroturismo também. Então é o caso do pernoite, que vai induzir recursos financeiros para a rede hoteleira. A gente tem também a questão da empregabilidade da população local para atender essa demanda e, claro, treinamento educacional de alta qualidade para tanto as escolas como para o- a equipe, né? As equipes que vão atender a esse público. E essa aposta ela é válida especialmente para localidades pouco impactadas pela poluição luminosa, como eu falei, que são justamente aquelas que sofrem mais com falta de infraestrutura para o turismo. Ah, uma proposta que a gente poderia pensar, né, caso os municípios tenham interesse em se aventurar pelo astroturismo, né, seria calcular o índice de potencial astronômico, né, ou índice de potencial do astroturismo. Esse índice ele já está na literatura, né? Então ele já vem sendo utilizado pelo pessoal da Federal do Rio de Janeiro em diversas localidades, principalmente eles aplicaram isso para os parques nacionais, né? Mas a gente pode fazer esse tipo de estudo também para os municípios do estado de São Paulo, em que você mede a qualidade do céu utilizando os índices do Instituto Dark Sky. A gente faz um estudo meteorológico para ver probabilidade de cobertura de céu com nuvens, né, e pluviosidade, e também um cálculo de viabilidade através de estabelecimentos, principalmente de rede hoteleira, né? Utilizando esses três índices, né, a gente consegue calcular com uma média ponderada
que está bem testada na literatura, esse IASTRO, né, que é o Índice de Potencial Astronômico do Município. E esse índice vai variar de 0 a 10, onde de 8 a 10 seria ótimo, então Dói-me, são poucas regiões do Brasil mas que têm dói-me, meu esse bebê. ótimo, e de 6 a 8 seria muito bom. Abaixo de 6, a gente já tenderia a não trabalhar com o município no astroturismo por conta de alguma deficiência grave em algum desses índices que eu coloco aqui. Então, acho que talvez o primeiro passo seria identificar qual que é o índice de potencial do município e, a partir daí, montar estratégias ou não. Para você ter uma ideia, esse é o trabalho que eu comentei, né, da Federal do Rio de Janeiro, que é de identificar nos maiores parques nacionais qual seria, né, o potencial do astroturismo desses locais. E aquele número que eu falei, excelente, né, de 8 a 10, a gente tem 8 parques nacionais nesse nível, sendo um na região amazônica, que é daqui de Roraima, três na Caatinga e quatro no Cerrado, né? São regiões de baixíssima ocupação populacional, né? Então são regiões muito isoladas e com acesso à rede hoteleira, por incrível que pareça, porque estão associados aos parques, né? Então a gente tem Chapada Diamantina, você tem, são exemplos, né? Ou o do Monte Roraima. Então são parques que têm uma capacidade de recepção. Agora, se a gente olhar aqui bem perto de São Paulo, eles não fizeram nenhum estudo desse em parques de São Paulo, que são parques estaduais, mas na proximidade aqui, na divisa com o Rio de Janeiro, que é o caso de Itatiaia, a gente está trabalhando aqui na rede na categoria de ótimo a muito bom. Então, ótimo seria aqui azulzinho. Ah, não, azulzinho está aqui, que é o de Furnas. E muito bom aqui os do Itatiaia. Então a gente vê que bem nessa região, né, onde você tem a Serra da Mantiqueira, existe um potencial já identificado em Minas e no Rio de Janeiro, que a gente pode pensar que claramente vai se replicar do lado paulista. Mesma coisa que os estudos feitos no Paraná, a gente tem também um parque, esqueci, acho que é o do Rio Turvo, que é um parque considerado excelente, quase na divisa com São Paulo, e outro muito bom também, ali na divisa com a região de Registro, né, Vale do Ribeira e Itapeva. Então também daria para trabalhar nessa região com bastante potencial. Aqui na região norte do estado e noroeste do estado não tem nenhum estudo próximo, mas é muito provável, como acontece no caso do Cerrado do Mato Grosso, acho que Chapada dos Veadeiros, se não me engano aqui, ah, o estudo aqui no noroeste e norte do estado deve resultar em índices muito semelhantes. Então, eu diria que são três regiões potencialmente de interesse, de muito bom a excelente, para o índice de astroturismo no Brasil. Perdão, em São Paulo. A gente pode fazer uma análise de potencial, né, desse mercado, análise SWOT. Aqui eu só vou falar de strengths, né, as forças, as, as- as características fortes do asturismo e as oportunidades, tá? Não vou falar de fraquezas nem de riscos, porque isso daí é para um outro momento, mas só para fomentar a vontade de entrar nesse cenário. Então, a gente tem, primeiro, a infraestrutura existente, que significa identificar dentro do seu município qualquer infraestrutura, instalação ou recursos que possam ser aproveitados para o turismo de observação do céu. Então, primeiro, as acomodações, espaços abertos, como, por exemplo, mirantes. Nessas regiões que eu mencionei, todos esses municípios têm mirantes maravilhosos e outros equipamentos como, por exemplo, os telescópios, observatórios e planetários, se tiver, né? Conhecimento local. Então, é interessante identificar se existe a experiência de guias locais ou clubes de astronomia amadora no município que possa participar dessa capacitação, né?
principalmente também vinculados ao ecoturismo. Então, às vezes você tem biólogos, você tem geólogos no município que já trabalham com turismo geológico, biológico, estudo de ecossistemas, que pode trazer, essas pessoas podem também participar desse tipo de formação de uma visitação também com astroturismo, tá? Aspectos educacionais nas experiências é muito interessante. Então, geralmente a gente acaba vinculando também às secretarias de educação. A vantagem é que geralmente a Secretaria de Educação tem muito recurso financeiro, então você pode fazer parcerias do turismo com a Secretaria de Educação e fazer um co-share de custos, né? Principalmente em investimento, às vezes, de infraestrutura ou compra de equipamentos, treinamento de pessoal, alocação de pessoal, é bastante interessante e conhecer também como força do seu município a base de clientes. Então, se você já tem um fluxo de atividades diurnas, por exemplo, um ecoturismo, você já tem um parque que tem uma grande visita, um grande fluxo de visitação, o astroturismo vai convencer essas pessoas a pernoitar. Então, às vezes você vai fazer uma visitação num parque, mas esse parque fecha às 6 da tarde, sete da noite. Geralmente, esse turista vai sair do município e voltar para um outro centro. Então, estão pensando, às vezes, que existe um polo urbano próximo desses parques, a pessoa faz aquele bate e volta diurno. E a ideia de você ter uma atividade noturna força o cliente a fazer a pernoite, o que é bastante interessante, né, para o município, né? Em termos de oportunidade, então, a ideia do astroturismo envolve baixa concorrência, tá? Então, é uma área não explorada, então é o que a gente chama de mar azul, né, para esse tipo de oportunidade de negócio. O turismo noturno ele não é explorado, né? Principalmente no Brasil ainda não está sendo explorado, em São Paulo também não. Então é um mar azul. Então quem investir nisso primeiro vai, claro, se dar melhor. Existe um interesse crescente, então há um interesse crescente, isso está na imprensa, está em bibliografia técnica, de observação de estrelas, da astronomia, de experiências imersivas, a relação do ser humano com a natureza, incluindo o ambiente noturno, faz parte do ecoturismo, que vem ganhando, né, muito recurso, e faz parte também de estratégias de viagens sustentáveis. Colaborações, então, são oportunidades interessantes, como eu falei, de fazer colaborações com Secretaria de Educação, por exemplo, é, Secretaria do Verde, para os municípios que têm, ou seja, vincular atividades de sustentabilidade também dentro dessas estratégias colaborativas, explorar também clubes de astronomia locais, instituições de ensino e os observatórios, né? Então, também promove essa sinergia entre as facilities diferentes que tem no local. Quando montar uma estratégia desse tipo, né, óbvio que a gente tem que pensar no público-alvo, né? E o que é interessante do astroturismo é que o público-alvo é bastante diverso. Então você tem tanto passeios familiares, que é muito interessante, então você tem desde das crianças, que são geralmente as mais entusiastas, né, com relação à observação do céu, até o público idoso, ou terceira idade, e atividades desse tipo. Os entusiastas de ciência, que hoje em dia está muito grande, né, esse público, principalmente por conta das redes sociais. E você tem os públicos atrelados a escolas e universidades. Então, as próprias escolas vão se beneficiar desse tipo de serviço do próprio município. Turistas que buscam experiências educativas e vínculo com a natureza, e potencial de eventos científicos, né? Então, não só científicos, mas também culturais. Então, você tem vários festivais associados à observação astronômica que vêm a reboque de outros eventos. Então, às vezes você tem no seu município um evento agrícola de, sei, gado ou cereais, e aí você vincula também um evento de observação astronômica na mesma semana, nos mesmos dias, e isso acaba potencializando essa sinergia. Ah, Como eu falei também das festas locais, às vezes você tem aniversários, datas festivas muito bem
estabelecidas e você pode integrar. Então, festa junina é uma época fantástica porque as festas juninas acontecem numa época do ano em que o índice pluviométrico é muito baixo em São Paulo, no estado. E então é geralmente uma época seca. Essas épocas você tem o céu geralmente com menor probabilidade de cobertura de nuvens. Ao mesmo tempo, você tem menos umidade no ar. A poluição luminosa fica menos relevante, porque você tem menos gotículas de água para refletir a luz urbana. E ao mesmo tempo, o céu, o que é visível no inverno é mais interessante, porque no hemisfério sul a gente consegue ver o céu do inverno, é o céu que tem a galáxia, a Via Láctea, muito brilhante por volta da meia-noite. Em compensação, em dezembro, que é a época mais chuvosa, normalmente dezembro e janeiro, a gente tem a Órion, né, que são as Três Marias visíveis, constelação de Touro, que são interessantes visualmente, mas que não têm o mesmo impacto. Então, quando a gente olha para o céu do inverno ele é mais bonito e mais impactante do que o céu do verão. Então, o fato de atrelar, por exemplo, a essa época de festas juninas, eventos de stargazing, é bastante interessante também por conta disso. Quando a gente fala de impactos no mercado, né, então a gente tem um incremento de fluxo fora de alta temporada, então a gente consegue manter um fluxo de turista fora da época de férias, por exemplo. O turismo noturno, isso diferencia do turismo diurno, como por exemplo o ecoturismo, que eu falei que aí aumenta a permanência média do turista, e aí você vai incrementar a geração de renda para guias, hotelaria, a gastronomia, fotógrafos eventuais que participem Recording in progress. desse tipo de atividade e de educadores, né? Se a gente trabalha com escolas e universidades locais. Quais são as etapas estratégicas, né, da implantação dessas políticas? Então, a primeira seria diagnosticar a poluição luminosa no município, diagnosticar a rede hoteleira, identificar parques e mirantes que seriam locais ideais para as observações, identificar se seriam possíveis parcerias com universidades, clubes de astronomia, escolas, planetários, etc., da região, identificar a possibilidade de capacitação de guias, montar uma rede de guias capacitados para esse tipo de atividade, e a criação de um calendário astronômico anual para cada município, dependendo como eu falei, das possíveis sinergias com outros eventos já dentro do calendário. E, claro, por fim, fazer uma comunicação estratégica, né, que é a estratégia de marketing das atividades que estão sendo planejadas, para que o público descubra que isso existe. Então, esse é um desenho, digamos, possível, né? Então, caso algum município tenha interesse, ou se a própria associação tem interesse de a gente fazer esse diagnóstico de uma forma mais global para o Estado, e aí identificando os municípios potenciais, fazer uma atividade mais assertiva em municípios selecionados, então eu estaria à disposição para ajudar também, tá? Então, só para finalizar, aqui isso daqui foi feito em São Paulo, tá? No estado de São Paulo. Então, essa imagem aqui, eu tirei uma fotografia, sou eu aqui, eu só coloquei o meu celular no chão e tirei a fotografia aqui. Isso aqui não é uma nuvem atmosférica, isso aqui é a Via Láctea, tá? Isso aqui é o que eu comentei, é um céu de inverno em Espírito Santo do Pinhal. E aqui, desculpa, Santo Antônio do Pinhal. E aqui são Bento do Sapucaí, a mesma coisa. A gente consegue ver aqui a Via Láctea, as estrelas também. Isso aqui é um, é um sítio, né? E esse é o tipo de fotografia que a gente consegue fazer. Claro que, como eu estou pegando todo o ambiente aqui em volta, a qualidade do céu na foto não está igual a que eu estava vendo lá, né? Mas eu posso dizer que é um céu incomparável, né? Então a gente tem um potencial muito grande. Eu não, e em nenhum desses locais, interessante, eu vi a possibilidade de astroturismo sendo divulgado. No caso, por exemplo, de Santo Antônio do Pinhal, foi interessante que eu entrei no Mirante num horário que o Mirante estava fechado
para você ter uma ideia, né? O mirante estava fechado e eu perguntei para a polícia que estava na parte de baixo da cidade, perguntei se podia ir, ele falou, olha, tá fechado, mas você pode ir, o pessoal vai às vezes, mas a gente não garante nada. Então, é um potencial muito mal aproveitado ainda, que é o quê? Fomentar que as pessoas subam até o mirante e aproveitem a vista maravilhosa do céu que tem de lá. Ao invés de fazer o contrário, né? Quer dizer, não vá porque não tem segurança, e tal. Pelo contrário, deveriam investir na segurança do local para induzir as pessoas a fazer esse tipo de atividade. Então, essa é a minha mensagem aqui para vocês. É isso, eu quis fazer só uma apresentação que mostrasse o potencial do astroturismo e não a capacitação em si de como fazer, né? Eu acho que como fazer aí é um estágio depois que é identificado o potencial, o município se interessa e a gente consegue pensar em como implementar isso, né? Mas seria basicamente essa estratégia. Se tiverem alguma pergunta, estou à disposição. Obrigado. Muito obrigada, professor. Durante a capacitação, o chat aqui estava bombando. Ah, é mesmo? O Marcos Correia, ele perguntou como podemos conseguir o contato de alguma empresa que tenha um planetário móvel para trazer para o município. É possível? É possível. Eu conheço alguns planetários móveis. Posso identificar para ver de qual município, né, que seria. Né, aí precisaria negociar, né? Porque aí é um serviço que tem que ser negociado entre as partes para ver se eles levam o planetário até o local, mas eu imagino que seja possível. Legal. Eu poderia fazer algumas perguntas, Diego? Claro, Bom, primeiramente, prazer conhecê-lo. Sou Renato prazer, Renato. Bolzonieri, astronomador já há mais de 20 anos, sou membro da Sociedade Astronômica Brasileira, tenho um observatório aqui na minha cidade, já atendo a população há muitos anos, não sei se você me conhece, mas eu já li sobre você, tá? Legal, Renato. Também sou diretor fundador da Bramon, a Rede Brasileira de Monitoramentos de Meteoros, que Uhum. nasceu aqui na cidade de Jandiara, hoje atinge 20 estados. Vamos lá. A nossa grande questão, poluição luminosa, que loucura. O que a gente faz com isso? É, É só, é só tirar as lâmpadas LEDs de 6.500 Kelvin, o problema está resolvido. A minha cidade aqui, ela é bem pequena, cerca de 10 mil habitantes, mas já faço trabalho de astronomia há muitos anos aqui a nível nacional. Seria ótimo o astroturismo aqui para nossa cidade. A questão é a gente uhum, saber como investir, como trabalhar com uhum. isso. Eu faço eventos para todos os lados, inclusive eu tenho eventos para esse mês que vem já. E todo trabalho de astronomador é gratuito, né? A gente faz esse trabalho e não consegue apoio, fomento. E a gente quer agregar a nossa cidade. Meu índice de Bortle era 2, pulou para 4. Ainda tenho a Via Láctea no meu céu limpo, mas eu já não consigo mais ver Andrômeda a olho nu. Mas devido à minha Uhum. cidade vizinha, com alta poluição luminosa, e as usinas que lançam poluição luminosa também. Mas existe uma lei, estamos tentando quebrar isso aí com a Dark Sky Brasil. Algumas cidades do Brasil já estão entrando com documentação lei municipal, ao exemplo de Maturéia, na Paraíba, Uhum. lá foi criado já a lei. Isso é muito importante, a gente está tentando fazer isso. Não é caro para os municípios voltar às lâmpadas de sódio, ou pelo menos para as lâmpadas de 3.000 kelvins, direcionada para a calçada e não para a rua. A Exato. gente vai tentar. Com relação a planetários e observatórios, esses públicos, digamos assim, né? Unesp e assim por diante, infelizmente a grande maioria está desativada, tá? A É. informação que eu tenho, só o de Bauru que está trabalhando, a qual eu sempre vou lá Uhum. com o amigo Lang, né? E está trabalhando ali Uhum. com o Global. A Unesp, a gente tenta fazer alguma coisa em Ilha Solteira. Fiz palestra recentemente lá para o grupo, tentando reativar, mas também desativado. Então, o que está operando mais são os observatórios particulares, igual ao meu, e também planetários móveis ou planetários particulares. É. O que vai estar sendo finalizado um planetário enorme, tá? Bem grande. E para quem comentou que no Marcos e outros aí sobre planetários móveis,
Hoje em dia, a empresa Urânia está atendendo todo o Brasil, com projetos gigantescos para a construção de observatórios e também planetários móveis. Olha, eu vou te deixar louco. Com relação ao Dia Nacional do Astroturismo, você mencionou dia 8 de abril, é isso? É. Esse dia, ele foi pactuado em algum lugar? Porque o que eu tenho é dia 9 de janeiro, pela União Ah, Brasileira de Astronomia, a UBA, a qual ah, eu que faço parte interessante. também, É. tá? É que é internacional, é o dia internacional, e aí É, a Embratur, o Ministério do Turismo, na verdade, acabou adotando o dia 8 de abril, por ser internacional. perfeitamente. É o da IAU. A IAU até tem E a UBA, vários nosso nome. eventos, é. Perfeitamente. Era só para tirar uma dúvida que a gente tem que Aham. corrigir. Como nós estamos criando também um calendário nacional sobre a Lua, porque a gente vê muitas coisas aí sobre lua de morango, lua do veado, lua do caçador, lua de sangue, e nada disso existe. Isso aí são puro É, sensacionalismo que é, atrapalha o nosso trabalho de astrônomos que trabalham com a realidade, a exemplo do seu trabalho. Isso atrapalha a é, gente no sensacionalismo, e é onde, por esse erro, a gente não consegue trazer um astroturismo para a nossa cidade. E eu achei muito gratificante a sua apresentação, tá de parabéns. obrigado. Se puder me contar, a gente depois vai trocar umas ideias. Eu quero trazer esse astroturismo aqui para o Noroeste nosso, que nós ainda temos um céu É, privilegiado. é o que eu comentei, eu acho que é uma das melhores regiões do estado. Eu diria que, claro, a Serra da Mantiqueira tem todo um potencial turístico, já, rede hoteleira, tudo já está pronto, mas é região menos explorada, né? Sudoeste, principalmente Itapeva, e o Noroeste, acho que são as melhores regiões mesmo para explorar. Realmente, a região de Itapeva, eu instalei câmeras de monitoramento e fizemos parceria com a IPBio, né? Uhum. Ali tem um céu fantástico. O problema É, chove bastante, muita nuvem, embaça é, demais e fundo. é, Bom, é, só uma pequena colocação. Hoje em dia, nós estamos aí com 865 clubes de astronomias espalhados pelo Brasil, a qual deles muitos eu ajudei a serem é. criados. O mais recente da cidade do Hospital do Câncer, de Barretos, onde a tentativa agora é construir um observatório e planetário para as Ah, que boa crianças. notícia. É uma ótima notícia. Eu acho que é impossível fazer qualquer trabalho assertivo de astroturismo sem que haja essa rede também da astronomia amadora, inclusive para capacitação, né? Eu acho que é importantíssimo, porque centros universitários são pouquíssimos e estão muito concentrados, né, nos grandes centros urbanos. Então, essa É, capilaridade e até o tipo de atividade, né? Porque, claro, a astronomia amadora, as associações, elas têm muito mais habilidade e capacidade de fazer esse tipo de trabalho, principalmente de stargazing, do que a própria comunidade universitária que está focada, às vezes, numa instrumentação específica de. realmente fica essa dica para quem estiver assistindo, o pessoal do turismo. Nós sabemos que a gente tem que procurar tudo que está regulamentado dentro da lei. Então, existem as universidades, os convênios, etc. Mas procurem os astrônomos amadores, Uhum. procurem os clubes de astronomia. A nossa região É, noroeste paulista aqui tem inúmeros clubes de é, astronomia, né, e todos ativos, né? é, Eu já fiz contas de quantas mil pessoas eu já atendi na minha carreira. Mas, é, então, fica essa é, nota. Se a é, cidade quer investir, sim, existe profissional, vamos procurar o profissional. Se tornou inviável, vamos procurar um ator da é, cidade, da região. No é. mais, eu quero agradecer, estou à sua disposição e de todos aqui que precisarem do meu contato, tá joia? Eu vou desligar o microfone, porque senão eu falo demais. Perfeito. Não, eu que Obrigado. agradeço, e eu que digo, eu estou à disposição de vocês no que precisarem, mas obrigado, Renato. É isso mesmo, sem o trabalho de vocês é impossível de fazer isso, né? Muito bom, muito bom. Renato e Diego, se puderem, por gentileza, deixar o contato de vocês no chat. Deixo. Professor,
eu gostaria de parabenizar a sua explanação. Foi muito interessante para. Eu não sou da área, eu sou uma empresária aqui em Mariporã. É, nós aqui temos uma grande vantagem, temos a maior floresta urbana do mundo, né? E com a palestra do senhor, eu sinceramente saí fora da caixinha, até revi as condições do meu negócio, mas independente disso, eu gostaria de deixar claro que eu vou levar esse conhecimento todo que eu aprendi aqui para a Prefeitura de Mariporã. Desde já, eu gostaria de saber como a gente faz para ter esse índice de potencial avaliado, que o senhor disse que está à disposição, como a gente faz via prefeitura para obter esse estudo do município, que para nós seria aí o pontapé inicial para falar em astroturismo, né? Nós aqui temos uma natureza que nos favorece, mas ainda não temos nada nesse sentido. Então, eu gostaria que o senhor, por favor, me dissesse qual é o caminho para entrar em contato com o senhor numa outra oportunidade, para obter É, esse índice. E, para mim, é o pontapé inicial para que o sim. município comece a falar a respeito de astroturismo, né? Muito obrigada Uhum. mais uma vez, e parabéns. Eu que agradeço, Elaine, obrigado. Ahm, Mariporã é um caso interessante porque está próximo, né, da capital, ao mesmo tempo está numa área ali protegida, tem uma massa, né, de morros e montanhas que protege parcialmente da questão da poluição luminosa e também tem outras regiões próximas com o mesmo potencial, por exemplo, Santa Isabel ali, né? E Atibaia. Atibaia mesmo tem o radiotelescópio, né, do CRAN, que é Mackenzie, INPE e USP, né? Tem esse consórcio ali que é o radiotelescópio, e que também é de bastante interesse para o turismo. Então, daria para fazer algo Mariporã, Atibaia, Santa Isabel, para fazer um trabalho conjunto. Para fazer essa avaliação, pode me mandar um e-mail, eu já coloquei o e-mail aí, o WhatsApp também, que é o número que eu coloquei, que a gente consegue ver exatamente, para o caso de Mariporã, quais são os índices dos parâmetros que eu indiquei para a gente calcular o IASTRA. E aí a gente pode pensar numa estratégia depois de o que fazer com esse índice, se tem potencial, como é que a gente consegue identificar equipes para fazer colaboração. Mariporã tem muita gente, certamente, para ajudar, para fazer capacitação. Mesmo o pessoal da capital ir até Mariporã para fazer as atividades é muito tranquilo, porque eu mesmo conheço inúmeras pessoas que vão até as montanhas para montar os telescópios. Principalmente Atibaia, né? Mais Atibaia, mas Mariporã ainda mais próximo, então é muito tranquilo. Pode me mandar um e-mail que a gente Muito consegue obrigada. organizar. Farei o contato. Obrigada. Obrigado, Elaine. A Vicky perguntou no chat: depois de implantar as estratégias de fomento, como conseguimos entrar como ponto de astroturismo oficial? Essa parte aí eu já não sei. Aí eu imagino que tem aí os especialistas da parte de turismo, né? Eu não sei como que isso funciona com secretaria, com estratégia de marketing, Embratur, aí eu não sei. Aí talvez tenha alguém especializado nessa parte. Olá, Diego. Muito Oi, prazer. Meu nome é Maisel. Maísa. Eu Prazer, sou de Maisel. Bom Sucesso de Itararé, estado de São Paulo, né? Nós moramos perto de Itapeva. E aqui em Bom Sucesso nós temos muita área rural e pouca iluminação noturna, sabe? O senhor acredita que isso já é um diferencial competitivo para nós? Eu imagino que sim. Essa é a região que eu comentei que já existe um estudo de potencial feito para o Paraná, né? Para o Nordeste do estado do Paraná, mas que a região de Itapeva, principalmente se vocês estiverem na parte de mais altitude e um pouco mais distante do vale, tem a questão da umidade, né? Que pode ser muito positiva. Tudo depende
desse estudo, né? Mas eu imagino que sim, eu acho que é uma das três regiões de maior potencial no estado. Eu Sim, diria que nós vale. até colocamos umas fotos no chat, caso o senhor queira Ah, ver legal, vou depois. olhar. Eu achei bem bonito, sabe? É uns pontos bem Aham. legal. Eu ainda não consegui estar indo até lá, mas eu faço parte, faz pouco tempo do turismo, sabe? Mas eu quero conhecer lá Aham. também. Acho bem interessante. É Ah, um ponto vi bem aqui. legal, né? E eu Aham. acho que tem bastante gente interessante, porque, tipo, no turismo já tem bastante pessoas que venham fazer trilha, essas coisas. Eu acho que é um ponto bem Isso, interessante, né? Eles gostam bastante, é uma coisa que vai atrair bastante o pessoal, isso. até quem é mesmo da cidade, eu acho que É. vai se interessar mais, né? Pode conhecer mais. E é uma coisa bem legal, eu achei interessante. Combinar, como você disse que vocês já têm aí um fluxo de turistas para o ecoturismo, né, para as trilhas, pessoal que acampa e vive ali o ambiente mais rural, atrelar isso à observação do céu é fantástico, fantástico. Eu acho que é muito fácil de fazer mesmo. O Renato mesmo comentou lá. Sim, a gente tem um projeto aqui em Bom Sucesso que é Conhecendo Minha Terra, sabe? Esse domingo Hum, agora teremos fazendo uma trilha, que é aqui mesmo na cidade, sabe? Que temos também aham. a Pedra da Galinha, que é a mais conhecida, e nós estaremos levando pessoas daqui mesmo da cidade, até turista Ah, que tá. estiver, né, vindo para cá Aham. pode estar indo conosco, porque é uma área privada. Mas a gente conversando Ah, com pessoas, eles conseguem abrir para a gente conseguir visitar, né? aham. Conhecer, fazer com as Aham. pessoas de bom sucesso mesmo possam conhecer, porque tem bastante gente que mora mesmo na cidade, mas às vezes não conhece os pontos turísticos, né? Sim, sim. Ah, interessante. Eu vi aqui a imagem, depois eu vou buscar mais. Isso está no Instagram, né? Também, isso. Eu vou procurar Qualquer aqui. coisa eu vou deixar o Instagram no chat, fica mais Ah, fácil de tá. vocês verificarem. Mas muito Tá. obrigado, viu? Eu que agradeço, mas... Mais Oi, alguma bom dia, dúvida? Diego. Ah, Sim, eu. Bom dia. Oi, bom dia, Gans. Eu sou a Gláucia. Eu sou estudante de guia de turismo pelo Uhum. Senac. Estou concluindo agora em maio e nós desenvolvemos dentro do curso um projeto que chama Projeto Integrador. E aí Uhum. cada um no final seria como se fosse um TCC. Cada um de nós no final apresentamos. E o meu projeto foi astroturismo, porque Hum. desde sempre, eu fui sempre muito apaixonada pelo céu. Uhum. A gente percebe que o céu, ele é muito acessível, né? É só você olhar para o céu, que ele está ali. E tem muitas pessoas que elas Não, não. não, não na capital, aqui não adianta. Então, de início, Diego, eu imaginei fazer esse projeto para São Paulo, para não haver Uhum. uma mudança muito grande de localidade e tal, porque assim, eu sempre estou muito antenada nos eventos que acontecem astronômicos e eu fico Uhum. frustrada, porque eu olho Uhum. para o céu, eu acordo no horário, porque a maioria das vezes é de Não madrugada, e adianta. eu não consigo É. ver. E aí, assim, o que que eu pensei? Pensei em parques, por exemplo, o parque Uhum. do Estadual de Jaraguá. Eu fiz recentemente uma caminhada noturna lá para saber como que era essa incidência luminosa. Sábado agora vai ter uma caminhada noturna no da Cantareira. Aquela parte que tem ali o Jardim Botânico, o Cientec. Então ali eu, eu acredito, porque eu não cheguei aí à noite, mas eu acredito que a incidência Uhum. luminosa é um pouco menor. Mas assim, Uhum. ouvindo você falar, trazendo tudo isso, eu pensei, gente, eu vou ver o quê? Quase nada. É muito ruim. O Parque das Águas ali, né, do Ipiranga, que é onde está o Cientec ali, até o Uhum, observatório foi desativado lá, porque antigamente ali era o observatório do estado, né? sim, E, e foi desativado porque é isso, a cidade cresceu em volta e o céu lá não é mais, assim, interessante, né? sim, O Jaraguá também, o problema de Jaraguá é alto, mas você não tem uma barreira geográfica para a poluição luminosa da capital, tanto que você tira fotos lindas da capital do Jaraguá, né? Ou seja, você está vendo todas verdade. as luzes da cidade. Já a Cantareira já é interessante, que é o caso que eu comentei
que tanto Mariporã, Atibaia, como também Santa Isabel, ali que pega um pouquinho, você já está já a uma distância maior, então, e já na descida das montanhas, então você tem até uma barreira física, que dependendo da época do ano funciona bem. Então, Atibaia, Mariporã, essa região ainda tem céus interessantes, mas Uhum. Jaraguá e Parque das Águas do Ipiranga eu já diria que não é muito interessante, mas Não, né? é. Mas a negativa, assim, você chegar à conclusão de que essas regiões não são tão interessantes é um trabalho importante, né? Alguém precisa mostrar que não é, divulgar que não é, para que outras estratégias sejam colocadas, né? Então, também não, nenhum trabalho desse tipo é jogado fora, né? Mas Então, se você já concluiu, me manda, a gente consegue ir discutindo. sim, eu vou agora, no sábado, para eu ter essa ideia, porque os parques, a acessibilidade dos parques na parte da noite, ela é muito difícil. É Então difícil. eu consegui ir no acesso lá no Jaraguá, porque teve essa caminhada, foi divulgado em alguns grupos que eu tenho, né, relacionado ao turismo, mas assim, o parque em si estava fechado. É, Foi uma é, é. trilha, mas foi uma trilha pelo asfalto, porque tem a relação, Uhum. questão de segurança Segurança. também, isso. Claro. E aí agora vai ter essa agora da Cantareira, mas assim, eu sei qual que eu não sei se você já fez a trilha, que você sai ali debaixo do horto e sobe até a Pedra Grande. Uhum. Então, Não é o assim, lado, não é o lado ideal, né? O lado ideal é o outro lado, né? então, só que assim, é isso que comentaram aí, da questão com quem a gente fala, como que a gente vai, que tipo de coisa que a gente propõe. Porque assim, eu tenho, que você falou, a gente precisa de pessoas que sejam capacitadas, que guias, né, dentro do astroturismo, mas assim, existe também uma barreira que eu percebi, de, tipo, a acessibilidade, por onde eu vou, com quem eu converso. Teve o pessoal lá do Astroparques que você falou, porque eu estou pesquisando isso já faz quase um ano. O pessoal do Uhum. Astroparques que você falou, eu entrei em contato com eles, mandei mensagem por Instagram, porque a gente não tem contato de e-mail, de WhatsApp. Mandei, mas assim, não obtive resposta. O ano passado, no final do ano passado, eles fizeram um evento de um congresso, foi muito legal, e tá até disponível no YouTube. Uhum. São 4 vídeos de 3 horas cada um. Mas assim, tem muito conteúdo, porque eles envolveram várias pessoas do nosso país. Então tem muita coisa para quem tem interesse na área, não só para gente ter ideias também, sabe? Do que fazer, como fazer e do que associar todas essas estratégias. Mas assim, eu senti bastante dificuldade em. Porque eu quero, eu tô aqui, oi, É, agora é, quem é que tem interesse? Então, é. quando eu vi que foi divulgado isso agora pra gente hoje, com você e tal, eu falei assim, bom, vou atrás. Eu fui até também no Centec, eu cheguei aí. Lá no Ibirapuera, do lado, a gente tem uma escola de astrofísica. Eu tentei já entrar em Uhum. contato, que é o Orsini. É Então, o. assim, É, Aristóteles Orsini, não é é, isso? é. É o Aristides antigo, Orsini? não, é Aristóteles, é o antigo planetário do Ibirapuera, né? Que agora está como iniciativa Não, não, privada, não, né? mas tem uma escola do Tem a lado. Escola de Astrofísica, é a Escola Isso, Municipal de Astrofísica, isso. E Que, aí que eles se mantiveram separados do planetário, né? É. mas assim, a gente também difícil ter contato. Eu tentei telefonar, não consegui, para ver se eles tinham algum curso rápido para fazer. O Ibirapuera ele está oferecendo cursos relacionados a isso, mas assim, eles cobram, é um valor, eu acho que até, sabe, eu acho É, caro, na verdade. é, Então, é, a gente quer se capacitar para poder ter propriedade, para poder trazer, para poder falar. Essa questão da observação que você falou a olho nu, aí que eu li, tem observação por binóculo, tem observação por uhum, telescópio. Eu uhum, conheci uma estudante da USP de astrofísica lá no Cientec, e aí eu pedi umas sugestões para ela sobre livro. Eu até comprei o Aprendendo a Ler o Céu. Fui perguntar para ela sobre
sobre telescópios, quais seriam os mais indicados, né? Então, assim, eu juro, eu tô super atrás, mas assim, eu tô sentindo uma dificuldade muito grande cara, não tô sentindo esse acolhimento, entende? Mas por É, tantas pessoas que tem aqui, eu entendo que existem pessoas interessadas. A gente só não tá sabendo onde se reunir. é. É, Mas eu quero eu sei. agradecer. É. Não, imagina. É que é isso. Não existe uma. Eu acho que não existe uma infraestrutura ainda para isso, né? Não Uhum, existe também uma rede formativa oficial. Então, como a gente estava conversando, né? O Renato mencionou os clubes de astronomia, os observatórios locais, são uhum, atividades que dependem muito somente da motivação daqueles grupos, né? Então, não existe uma rede formativa oficial. As universidades têm pouca gente trabalhando com isso, então a USP mesmo não tem. Então, quando você fala do Cientec, a diretora atual do Cientec é minha colega, né? Ela é uhum, bióloga. E ela já tinha me falado, ela falou, não, vai lá, faz alguma coisa assim. Eu falei, olha, eu estou muito chateado porque no Cientec eles acabaram com a parte de astronomia, inclusive tiraram até a estátua da Urânia do lugar onde ela estava, que era uma fonte linda. Então eles acabaram com a astronomia no lugar que nasceu com a astronomia, que era o antigo Observatório do Estado. uhum, E ela falou, não, mas volta, a gente faz alguma coisa. Então ficou pendente, né? Também não tive tempo para fazer isso. Mas o que eu entendo é que dentro de São Paulo, né, você tem o Rodolfo Lang, né, que o Renato mencionou, que é da Unesp, ele tem atuado bastante nessa linha, mas sozinho, né? Ele também ele não conseguiu montar uma rede de suporte para esse tipo de atividade como você tem a demanda. E imagino que os uhum, municípios tenham. No Rio de Janeiro, essa rede é muito mais antiga e muito mais sólida, né? Então você tem o Museu de Astronomia, o MAST, e a Universidade Federal, eles já trabalham com esse tipo de atividade há muitas décadas e eles têm uma uhum, ação já muito consolidada. Tanto que a própria Olimpíada, né, Brasileira de Astronomia foram eles que implantaram, eles que mantêm, né, junto com a Sociedade Astronômica Brasileira, mas quem sempre tocou isso foi o Canali, que é um astrônomo que tem atuado nessa coisa da extensão universitária, da, da comunicação com o público, do incentivo à astronomia amadora há muitas décadas. O Brasil tinha o Bosco, que é o Roberto Bosco, mas ele se aposentou e, e essas iniciativas acabaram morrendo e não tem mais. Mesmo você falou do caso do Ibirapuera, os irmãos Varela, né? Acho que com quem você deve ter falado lá é um deles, né? uhum, Eles mantiveram, né, a escola de astrofísica por muito tempo, mas também com o falecimento do Irineu e a aposentadoria do Paulo, a coisa também foi perdendo força e não teve substituição, né? E eu acho que um dos grandes problemas é que, por exemplo, na capital, os planetários estavam, né, sob a tutela da Secretaria do Verde. E eles não tinham nem recurso nem interesse com os planetários. E quando os planetários tentaram migrar para a Secretaria de Educação, porque tem mais recurso e mais interesse, até porque o público ideal é o público infanto-juvenil, vinculado às escolas, não teve essa migração não aconteceu por várias questões. E isso foi muito uhum. ruim, porque aí essa rede que existia boa naquela época, né, dos anos 90 até mais ou menos aí 2010, por aí, se desfez. Então, a gente precisa retomar, precisa refazer essa rede. Ótimo, nós temos bastante pessoas aqui. A É, gente vamos pode fazer. começar. Vamos Vamos começar, começar, vamos que é o começar. pontapé. Esse é o É, pontapé. exato. Vamos fazer, vamos fazer. Hum, Obrigada, viu, professor? Imagina, galera. E pode me mandar lá o que você está preparando Eu vou mandar. do seu Obrigada. trabalho. Imagina. Tá joia. Obrigada. Professor, considerando aí a fala da nossa amiga aí, numa possibilidade da gente formar um grupo, eu gostaria até de dar uma sugestão.
Uhum. E a gente não deixa como se fosse uma lista de contatos dessa festa, como um possível futuro contato de um grupo de WhatsApp, porque eu tenho muito interesse em conhecer as experiências que os outros municípios já têm, não só os ensinamentos que o professor tem aí, que a gente pode estar tendo a honra de trocar, de continuar trocando, mas a experiência de quem já fez alguma coisa e já deu certo, na minha opinião, é muito rica. É uma Exato. troca fundamental para quem está começando, para implementar ainda mais esse astroturismo. Se não for Uhum. inconveniente, né, eu acredito que o professor seja bem ocupado, mas seria bem interessante a ideia dela, da gente manter o contato, formar um grupo de estudos, um grupo aí que possa estar disponibilizando as suas Sim, experiências. Eu super teria de muito acordo. interesse em participar. Sim, super de acordo. Eu acho que Obrigada. sem isso, inclusive, não vai sair do papel, porque não só é necessário que as experiências sejam contadas para que o caminho das pedras aí já seja mais fácil, já seja dado, como também a gente tem que entender que isso é um trabalho feito em rede, né? É impossível que uma pessoa cuide de todas as atividades em todo o estado, né? Então é natural que cada município tem inclusive mais de um grupo de pessoas. Bom, depende, claro, do volume de trabalho, mas seria muito interessante que municípios maiores tivessem até mais do que um grupo trabalhando nisso. E, claro, esse trabalho ser feito em rede facilita muito, porque as dificuldades vão sendo compartilhadas, as soluções vão sendo compartilhadas. E isso é muito bom. A Lívia E a ideia perguntou. do trabalho colaborativo, ela é muito interessante para esse tipo de É. atividade. Não tem como não fazer assim, na verdade. Se não for, não vai sair do papel. Esse é o ponto. É isso, você tem várias iniciativas que nascem e morrem muito rápido. Então, para ter algo de longo prazo funcionando bem, a gente está falando aqui, tentando uma proposta que permaneça por várias décadas, né? Ajudando os municípios claro, trazendo astronomia para o público, é, é um trabalho colaborativo, não tem jeito. A Lívia perguntou no chat: como podemos fazer esse cálculo do índice de astroturismo? O índice ele envolve três parâmetros. Um deles é a poluição luminosa. Isso ah, já existe, né? Essas medições já são feitas. Aí você tem a taxa de cobertura do céu por nebulosidade. Isso também é bem conhecido, né? A gente tem ah, séries históricas do CPTEC, então esses dados já estão disponíveis. E o que, digamos, o município precisaria fazer é um levantamento de capacidade hoteleira, né? Claro, a gente tem acesso já dos dados públicos desse tipo de informação, mas às vezes algumas pousadas não estão sendo colocadas, a gente tem possibilidade de trazer membros da comunidade local para participar disso. Então, por exemplo, o caso que alguém comentou de uma propriedade privada, né, que tem um pico das galinhas, acho que foi alguma coisa assim, né? E aí você tem que entrar em contato com o proprietário daquela região. E aí, às vezes, o próprio proprietário ele pode disponibilizar ter uma casa que está liberada, então você inclui isso dentro da capacidade de pernoite. Então, quando o município dá esses números, esse índice pode estar melhorando, né? Então, pode ser que, pelos dados da Embratur, o número seja ruim porque não tem nenhum hotel, não tem nenhuma pousada cadastrada. Mas, se vocês conseguem fazer um trabalho com a comunidade local de potencial para pernoite, aí esse número já sobe. Então, esse é o número que eu precisaria receber, digamos, para estimar, né? Eu acho que é a Pedra da Galinha que vocês estavam falando. Isso, É em isso Bom mesmo. Sucesso. Bom Ela é uma sucesso. área privada, sabe? Aí é bom a É, gente conversar primeiro com a pessoa, porque senão isso. vai estar sendo invasivo, né?
Exatamente, exatamente. Em São Paulo, acho que tem muitas regiões com essa Sim, característica. aqui no Bom Sucesso, ele literalmente tem um rio, sabe? Que eles Uhum, usam, tipo cachoeira. uhum. Mas tem outros vários, só que eles não abrem porque é área privada. Aí tem pessoas que não querem poluição e tal no ambiente, É, sabe? Aí não abrem, é, então fica área privada. é, Então, para você conseguir ter acesso, você tem que conversar com as pessoas que é, é dona ali do ambiente para ver se elas é, conseguem deixar a gente entrar, no caso, né? é, é. Às vezes tem que Essas fazer até partes um privadas é bem contrato. complicada, acho que tem que ser, É, tem que conversar bem com a pessoa, né? é. Em Aí eu acho que é onde Brotas. entra as parcerias, que a gente poderia fazer Isso, parcerias exato. com Sim, esses Brotas. locais. sim, sim. Brotas tem bons exemplos, né? Porque ali onde o pessoal faz rafting, naquelas quedas, tudo, são áreas particulares, mas existe esse convênio, né? Um contrato de cessão ou uma cobrança da diária ali do uso, até locação de equipamento, né? O que é interessante também, né? Então, daria para fazer esse tipo Aqui em Bom Sucesso, como é uma área privada, é a dona Márcia que cuida, sabe? Eles estão fazendo uns lugares para as pessoas que vêm do turismo mesmo poder pousar ali mesmo, ter Uhum, alimentação, sabe? Para ficar mais é, fácil. E como agora eu estou no turismo, a gente consegue fazer essa ligação. Então, as pessoas que vêm uhum, para o turismo, eles liberam a passagem para a gente estar levando os turistas, né? Com guia, obviamente. E uhum, elas, em troca, tipo, as pessoas posam lá, tipo, fazem uhum. refeição lá. Então é uma troca bem boa, sabe? Então, para Isso, os dois lados ganham é, para isso. exato. Então, eu acho que é Exato. uma coisa bem. Eu acho que em muitos municípios, eu acho que essa seria a estratégia mesmo, porque vários pontos de interesse seriam dentro de áreas privadas, né? Pessoal, eu estava pensando aqui, eu acho que eu vou criar um grupo pelo WhatsApp e aí eu vou mandar o link pelos comentários do YouTube que vai ficar essa palestra. Aí quem tiver interesse entra lá e a gente pode dar continuidade com isso aí. O que que vocês acham? Eu acho que seria muito mais fácil, né? Porque tá muito complicado, tá vários números de celulares aqui e a gente acaba um pouco se perdendo. Então, pelo link é muito mais fácil, eu acho. Perfeito, Gláucia. Então fica combinado assim, tá bom? Bom, é isso. Eu tenho outra reunião mais tarde. Eu vou ter que me desligar, mas muito obrigado por tudo, pela palestra. Foi incrível, perfeito. Muito obrigado por todos e tenha um ótimo Agradeço, dia. igualmente. Muito obrigada. Já estamos encaminhando para o final. Se mais alguém tiver alguma dúvida. Eu gostaria, por favor, de que o pessoal do Amitesp colocasse novamente o canal do YouTube, por gentileza. Aí a gente não perde esse contato e nem esse link que a colega vai colocar, que eu acho que é de suma importância a criação desse grupo. Mais uma vez, Claro, muito obrigada, professor. já vou colocar Obrigado, agora. Elaine. É, só um instante. Bom, queria pedir para vocês para a gente tirar uma foto, então quem puder abrir a câmera. Eu termino de compartilhar, melhor, né? Isso. Isso. E aí, foi, muito obrigada. Queria agradecer ao professor Diego pela disponibilidade, por toda essa aula incrível que foi. Enquanto a Gláucia coloca o link do grupo aqui, é, continua aberto. Quem tiver mais alguma sugestão, quiser falar, professor, se você quiser complementar, finalizar, fica super à vontade. Muito obrigada a todos que participaram hoje. Obrigado, Nali. É só agradecer mesmo a oportunidade, né? Acho que é algo do meu coração, a astronomia. Então, acho que quando a gente vê que mais pessoas compartilham da sua paixão, a gente fica feliz, né? Então, é sempre um trabalho
não remunerado, né? Que a gente fala, essas atividades amadoras são não remuneradas, mas a satisfação é muito maior do que se fosse, né? Muito interessante. Então, eu fico à disposição. Basicamente é isso. Fico à disposição de vocês. Tem muita gente muito mais capacitada do que eu até para fazer, mas a gente precisa de uma rede. Então, pode contar comigo. E essa é a mensagem. Obrigado. E obrigado ao Edgar, né? O professor Edgar, que convidou, fez o convite, né, para eu falar para vocês sobre a minha área. Ele também é o especialista do turismo. Então, dúvidas é com ele. Obrigado, né? Muito obrigada a todos. Até a próxima. Nos vemos lá no grupo. Obrigada. Até a próxima, Gente, gente. Nos obrigada. vemos lá. Bom Tchau, final de gente. semana para Obrigada todos. pela Tchau, troca. tchau.